Amigos e amigas do Instagram, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui no IGTV. Meu nome é Gabriel, eu sou professor de Direito Constitucional e de Processo Penal. E estou aqui para fazer alguns comentários a respeito das situações que vêm envolvendo o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República. Algumas questões bastante polêmicas, mas mesmo assim eu me senti no dever de trazer aqui à tona alguns comentários, inclusive atendendo a pedidos de alguns seguidores que nos mandaram mensagens através do direct. Pois bem, pessoal, uma questão bastante polêmica, bastante tormentosa, que envolve então o nosso Supremo Tribunal Federal. E de antemão, eu já gostaria de trazer aqui uma pergunta para que nós pudéssemos responder, que é a seguinte: quais são os limites do Supremo Tribunal Federal? Existem limites, à Suprema Corte Brasileira? E a resposta é muito óbvia. Na verdade, eu já vou até aqui me antecipar, eu não me contenho e já vou trazer para você a resposta. O limite do Supremo Tribunal Federal é a própria Constituição da República. E, em última análise, é o próprio Estado de Direito. O Supremo, assim como todas as instituições do Brasil, estão sujeitos ao texto da Constituição, às escolhas feitas pelo Constituinte originário. De sorte que a atuação de quaisquer dos ministros que integram a Suprema Corte devem estar balizadas de acordo com as regras e princípios consubstanciados na Constituição Federal. Pois bem, este é o limite. Parece muito fácil, né? Pois é, mas diante das situações concretas, nós nos deparamos com algumas hipóteses e algumas situações que de fato nos levam a crer que o Supremo, vez por outra, transborda desses limites que não são muito claros e que estão, uma vez mais, previstos na própria Constituição. A situação aqui é a seguinte, meus amigos. Me parece que no dia 14 de março, se não me falha a memória, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o então ministro José Antônio Dias Toffoli, determinou que fosse instaurado um inquérito policial para apurar eventuais ataques ao tribunal feitos em redes sociais. Pois bem, a Procuradoria-Geral da República então pediu esclarecimentos ao Supremo a propósito desta providência. Pois é, a questão é a seguinte: pode o Supremo Tribunal Federal determinar a instauração de inquérito policial de ofício, como foi feito pelo presidente José Antônio Dias Toffoli? E mais do que isso, ao invés de seguirmos a lógica da distribuição, do sorteio, foi designado um ministro para que pudesse então relatar a situação, que é o ministro Alexandre de Moraes. São questões bastante polêmicas. Vejam, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, especificamente no artigo 43, traz a previsão nos seguintes termos, na seguinte dicção legal. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro. Pessoal, o artigo 43 do Regimento do Supremo é claríssimo. Olha só, ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal. Não foi o que aconteceu. Partiu-se da premissa de que o Supremo estaria sofrendo alguns eventuais ataques na internet e que isso precisaria ser melhor investigado, melhor apurado. Pois é, por que não se deu então a partir de uma iniciativa do órgão competente para tanto, que é a Procuradoria-Geral da República? Uma situação tanto quanto esdrúxula. É bem verdade, pessoal, que o artigo 5º, inciso 2º do Código de Processo Penal admite a possibilidade de o inquérito policial ser instaurado a partir de requisição do Poder Judiciário. Consta expressamente no artigo 5º, inciso 2º do CPP. Acontece, porém, que boa parte da doutrina sustenta a não recepção desse dispositivo. Afinal de contas, o nosso sistema processual penal segue a lógica acusatória, segue a lógica do sistema típico acusatório, em que há uma nítida separação das funções de acusar e julgar. Daí porque não poderia o Poder Judiciário ter um envolvimento maior com aquilo que se passa, com aquilo que se dá no âmago da colheita de elementos informativos, no âmbito da identificação de provas. Não é próprio, não é consentâneo com o sistema do tipo acusatório. Veja só, é plenamente possível, é claro, que o Poder Judiciário venha efetivamente atuar na fase inquisitorial do processo penal. Evidente, é óbvio isso. Naquelas hipóteses em que, por exemplo, houver restrição a direitos fundamentais.
No caso de se decretar, por exemplo, uma prisão preventiva, uma prisão temporária, uma busca e apreensão, uma interceptação telefônica. São, na verdade, providências sujeitas à cláusula de reserva jurisdicional. Tudo bem. Agora, daí a determinar a instauração de inquérito policial de ofício, nos parece, a princípio, sendo aqui bastante respeitoso, né, e bastante técnico, me parece que é uma providência totalmente dissociada do sistema do tipo acusatório. Vejamos agora quais serão as cenas dos próximos capítulos. A Procuradora-Geral da República, me parece que de forma acertada, manifestou-se pelo arquivamento deste inquérito que está cravejado de ilicitudes. Mas a questão não para por aí. Além desta situação que nós já ilustramos, aconteceu no dia de ontem uma situação também bastante esdrúxula e, para não dizer, temerária. O mesmo ministro, o ministro Alexandre de Moraes, nossa crítica é uma crítica bastante respeitosa e bastante técnica, exarou uma decisão, na verdade acolhendo um pleito de tutela inibitória para impedir que fossem veiculadas notícias em dois mecanismos de comunicação social que dariam conta, então, de um suposto envolvimento do atual presidente do Supremo Tribunal Federal com o senhor Emílio Odebrecht, com o Marcelo Odebrecht, da empresa, da empreiteira Odebrecht. Pois é outra decisão também um tanto quanto absurda, para não adjetivá-la com outros predicados. Porque, veja, no sistema jurídico brasileiro, sabemos nós que não há direito fundamental absoluto. De certo, Isso é óbvio, Todos nós sabemos desta dinâmica. E é bem verdade, então, que é preciso se promover uma equalização, uma harmonização entre eventuais direitos fundamentais em conflito. Acontece, porém, que esta decisão do ministro Alexandre de Moraes nos pareceu estar mais relacionada com uma providência que configura censura. Pessoal, o que seria censura? Uma classificação técnica. Censura, na verdade, é o controle prévio da divulgação de uma informação. E foi basicamente o que aconteceu. No sistema jurídico brasileiro, vejamos bem, não existe, não se admite, por expressa previsão constitucional, no artigo 220, parágrafo 2º, não se admite censura, que é este controle prévio da informação. Aqui, no Brasil, vigora aquela dinâmica segundo a qual, se uma vez veiculada a informação, se uma vez divulgada a notícia, por qualquer pessoa, especialmente pelos instrumentos de comunicação social, se isso acontecer, a pessoa que se sentiu evidentemente lesada, maculada na sua honra, na sua imagem, etc., ela pode então buscar o Poder Judiciário para ver reparado o seu dano, eventual dano moral que tenha sido caracterizado, para ver compensado o dano moral e assim por diante. Não se permite, no nosso sistema jurídico brasileiro, que haja esse controle prévio da informação, a menos que se esteja diante de uma hipótese absolutamente específica. Vamos imaginar diante de uma reiteração de violação à honra, de violação à imagem da pessoa, exarada pelo mesmo veículo de comunicação social. E mais do que isso, Uma violação que seja decorrente, por exemplo, de uma suposta fake news. O que nos parece que não foi o que aconteceu na hipótese. Inclusive, as informações que seriam divulgadas, salvo melhor juízo, foram apuradas no âmago da Operação Lava Jato. Então, não se trata, a princípio, de fake news. Ao contrário, observando o princípio da impessoalidade, que até mesmo guarda a previsão no artigo 37 da Constituição, parece-me que eram informações de interesse público e que deveriam sim vir à tona. Pois é, meus amigos, muita coisa ainda haverá de acontecer a respeito deste episódio que nós trouxemos aqui para o nosso canal nesse dia de hoje. Hoje é dia 16, são aproximadamente 19 horas e 30 minutos. Assim que eu terminar, eu já vou colocar imediatamente aqui no nosso canal no IGTV. E digo mais uma vez, nós certamente voltaremos para comentar outros aspectos, outros detalhes mais envolvendo todo esse enredo que diz respeito ao Supremo e à PGR aqui no Brasil. Muito obrigado por nos seguir. Se você curtiu esse vídeo, vai lá e deixa seu like logo aqui embaixo e compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.